Bom dia, meus irmãos. Orientado por Benildo, pergunto para os irmãos que estão lá no fundo se o meu tom de voz está adequado aí. Amém. Meus irmãos, vamos abrir então as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro. 1 Pedro. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o 9. Mas antes, só uma observaçãozinha. Todas as vezes que o pastor fala que eu fiz discipulado dele, ele foi meu discípulo, geralmente para mim é uma responsabilidade muito grande, mas o pastor Cleomárcio, ele é o típico exemplo do discípulo que superou o mestre em muito. Graças a Deus por isso, porque ele se firmou e se baseou em Cristo primeiramente. Eu não sou de pregar, meu dom é ensino, então minha mensagem é um tanto quanto mais truncada, mas eu espero que os irmãos tenham paciência com relação a isso. Como eu disse, nós vamos estar lendo a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 9. Leiamos então a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Oremos ao Senhor. Pai, nós somos gratos, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos meditar na Tua palavra, Senhor. E eu te peço nesse momento que o Senhor possa me capacitar, através do Teu Santo Espírito, para que a mensagem aqui anunciada, a mensagem pregada, possa falar, em primeiro lugar, Senhor, ao meu coração e também ao coração dos irmãos de nossa igreja. Nos capacita, Deus, ilumina-nos através do Teu Santo Espírito a termos entendimento, a extrairmos da Tua palavra, Deus, verdades que possam falar profundamente ao nosso coração e que também possa nos transformar através dela, Senhor. Bendizemos a Ti pela liberdade que temos, bendizemos a Ti por mais um domingo que podemos estar aqui, Deus, para louvar, glorificar, bendizer o Teu santo nome com muita liberdade. Quando muitos de nossos irmãos espalhados por esse mundo sofrem perseguição, dor, e não têm essa oportunidade que nós temos hoje aqui, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a valorizar este momento que nós temos aqui contigo. E nos auxilia e nos ensina através de Teu Santo Espírito. Te agradecemos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos lendo aqui meditando, na verdade, sobre a primeira epístola de Pedro. E quando nós vimos lá no versículo 2, já podemos vislumbrar que essa é uma carta geral. Ela não foi endereçada somente para uma igreja específica. Pedro, na verdade, endereçou essa carta para um grupo de igrejas baseadas ali na região da Ásia Menor. A gente vê mais à frente que o encarregado de levar a carta de Pedro foi Silvano, que
os eruditos, eles consideram que Silvano é o mesmo Silas que acompanhou Paulo. Então, até mesmo lendo um pouco sobre a autoria da carta, é claro que sempre há alguma discussão, mas em termos de autoria, há pouca divergência de que de fato tenha sido o apóstolo Pedro. Alguns historiadores apenas têm uma dificuldade em acreditar que foi o próprio Pedro que a escreveu, pelo fato dele ter sido um pescador, então um homem de pouco conhecimento, e a carta tem um belo estilo, como eles costumam colocar. Aí há uma possível explicação que Pedro tenha ditado essa carta e Silas tenha escrito com o seu estilo. Daí Silas, que era um homem mais erudito, possa ter de fato escrito a carta de Pedro, mas a autoria intelectual e inspirada pelo Espírito Santo possa ter sido de Pedro. Mas particularmente eu entendo que nada impediria que Deus pudesse pegar um pescador, um homem culto, e capacitado a ele a escrever uma carta com conhecimento e que tem um estilo erudito. Isso aí, Deus, ele capacita cada um de nós para isso também. Então, essa carta ela foi enviada aos cristãos nessa região da Ásia Menor, todas essas regiões que nós acabamos de citar, e esses cristãos já estavam experimentando sofrimento, e provavelmente iriam experimentar mais sofrimento ainda. O tema de nossa mensagem é a nossa posição em Cristo, mas a gente vai observar que essa posição vai nos capacitar a superar e vencer essas dificuldades, esse sofrimento. Então, os crentes nessa carta de Pedro, eles são exortados à coragem, à esperança e à fidelidade. A coragem, como nós acabamos de colocar aqui, para suportar a dor, a perseguição e o sofrimento. A esperança na obra de Cristo, feita para que os crentes possam aguardar na vida eterna. E a esperança de que esses sofrimentos, por mais dolorosos que eles sejam, eles são passageiros. E se a gente for ter uma perspectiva da eternidade, o período que nós vamos passar nesse mundo, por mais sofrido que ele seja, não há de se comparar pelo período que nós iremos passar na presença de Deus na vida eterna. E a fidelidade, tendo em vista que você tem uma posição em Cristo, que você tem uma esperança nele, essa fidelidade você renova a tua esperança em Deus e ela te faz com que você seja fiel a Deus, busque o amor aos irmãos. E aí não é o tema de nossa carta, da nossa mensagem, mas na própria epístola de Pedro, ele mostra os deveres dos cristãos. Irmãos, vocês conhecedores dessa posição de vocês precisam fazer isso. Aí lá tem o comportamento dos cristãos com relação às autoridades no mundo, comportamento do homem com a sua esposa e da esposa para com o marido, comportamento dos escravos para com os seus senhores e o comportamento dos jovens para com os mais velhos, ou seja, por saber e reconhecer a minha posição em Cristo, eu ajo, eu tenho essas atitudes. Mas especificamente para o nosso tema aqui, nós estamos tratando até o versículo 9, que mostra claramente qual é a nossa posição em Cristo Jesus. Então, retomando ao texto, logo no primeiro versículo nós temos Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Então, a gente quer passar por cada versículo, se possível, nessa manhã, e esclarecendo alguns pontos e que isso possa enriquecer a nossa fé, o nosso conhecimento da palavra do Senhor. Quando fala de Pedro, Pedro foi o primeiro apóstolo. Quando Jesus, tu não chamarás mais Cefas, mas sim Pedro, que significa pedra, ou pedra. A gente vê que lá em Efésios fala que a igreja ela foi fundada no fundamento dos apóstolos. Outras passagens falam que a igreja, o fundamento é Cristo. Mas especificamente em Efésios fala que o fundamento foram os apóstolos e os profetas. Pedro foi essa primeira pedra desse fundamento. E esses profetas, quando fala ali em Efésios, basicamente são os profetas não do Antigo Testamento, mas os profetas do Novo Testamento. Um exemplo é o Judas, que não era apóstolo. Nós temos a epístola de Judas, e ele era um dos profetas do Novo Testamento. Então a igreja ela foi alicerçada, foi fundamentada com o conhecimento e o ensino dos apóstolos do Novo Testamento e os profetas do Novo Testamento. É claro que o fundamento maior é Cristo, e a Bíblia até coloca que Jesus Cristo é a pedra principal desse fundamento. Mas
Deus elegeu homens, escolheu homens para que esses homens fossem os alicerces iniciais da igreja. E a gente observa lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, quando Paulo fala dos dons, que Deus estabeleceu ofícios na igreja. Então ele diz, primeiramente apóstolos, outros profetas. Então fica bem claro ali como se deu a hierarquia. Primeiramente os apóstolos nesse fundamento, depois os profetas. E isso também nos mostra que, estabelecido o alicerce, o fundamento, não há mais necessidade de outra construção ali em cima. Isso é mais um dos motivos pelos quais nós cremos que os apóstolos eram somente para aquela época. Hoje, aqueles que se auto-intitulam apóstolos estão indo contra a palavra de Deus, porque não há mais fundamento para ser estabelecido. O fundamento foi estabelecido através dos apóstolos do Novo Testamento com os profetas que os acompanharam. Aqueles homens de Deus também foram levantados por Deus para estabelecer essa palavra que nós temos hoje, na qual nós podemos meditar nessa manhã. Continuando, ele diz: aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas regiões são regiões da Ásia Menor, que nós conhecemos hoje como a atual Turquia. E fica basicamente no norte da Ásia Menor, da Turquia. Provavelmente, Paulo, que fez 3 viagens missionárias, e nessas 3 viagens ele sempre passou pela Turquia, na Ásia Menor, provavelmente ele não conheceu essas igrejas, ou ele não foi responsável pela pregação nessas igrejas. Apesar de falar aqui da Galácia, nós sabemos que Paulo passou na Galácia, mas a Galácia é uma região, não é só uma igreja específica. Então, Paulo passou mais pelo sul da Ásia Menor, e aqui essa carta foi endereçada para as igrejas que estão ao norte. Então, eram igrejas também, como as demais igrejas do Novo Testamento, que passavam por dificuldades. E a principal dificuldade que a gente pode observar, até mesmo pela leitura do livro de Atos dos Apóstolos, é que essas igrejas estavam sofrendo perseguição. Quando eu me converti na igreja batista, e quando tratava sobre perseguição na igreja, eu sempre achava algo muito distante, algo muito fora da realidade da qual nós vivemos. De fato, hoje, nós brasileiros temos muita liberdade e não sofremos perseguição por pregarmos e por professarmos a nossa fé em Cristo. Mas essa não é a realidade de muitos irmãos nossos que vivem em outros países. A gente passou e terminou uma campanha agora na sexta-feira a respeito de cultos de oração em prol da igreja perseguida. E eu tive a oportunidade de trazer o estudo na quarta-feira, juntamente com o irmão Marcos Davi, a respeito do Sudão. E a realidade desses países, majoritariamente muçulmanos, e tem aqueles também com ideologia marxista, é a perseguição cruel com relação aos cristãos. Então, para a gente, cristão ocidental, é um tanto estranho falar sobre perseguição, sofrimento, quando a gente professa Cristo, mas para eles não. Então, quando eles leem uma carta dessa, uma epístola de Paulo e de Pedro, quando se trata de sofrimento, eles estão observando a própria vida deles ali, porque eles são perseguidos até a morte, são impedidos de pregar, de professar a sua fé. Então, é a realidade que eles vivem. E eu não sei se eu poderia dizer felizmente ou infelizmente. Infelizmente, por um lado, nós não vivenciamos isso. Mas, infelizmente, pelo outro, a gente acaba se tornando um crente muito acomodado. A gente não entende o que de fato é sofrer perseguição por amor a Cristo. A gente lê e acaba não vivenciando isso. E isso acaba levando, infelizmente, a cristandade ocidental a um estado de marasmo, a um estado de conformismo, que acaba sendo influenciado pela cultura, ao invés de influenciar a cultura. Prosseguindo, nós dizemos que, a partir do versículo 2, ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Esse texto, principalmente essa palavra eleito segundo a presciência, na verdade, essa passagem é a passagem predileta, nós já até comentamos aqui na classe dos jovens, é a passagem predileta dos arminianos.
Na verdade, é a esperança que eles têm, o fio de esperança para acreditar que a eleição ela não é baseada no eterno propósito de Deus, mas sim numa presciência de Deus, no sentido de que Deus sabia que eu iria crer, que nós iríamos crer, então Ele nos elegeu baseado nessa nossa fé, nessa nossa aceitação da mensagem de Cristo. Mas se nós aceitarmos essa interpretação, como então entender as várias passagens da Bíblia que dizem que a nossa fé, ela é um dom de Deus, que a nós foi concedido, como tem lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Ou seja, o crer em Jesus Cristo é obra de Deus. A fé que eu tenho é um dom de Deus, então eu não posso me gabar, me exaltar, achando que a fé que eu tenho é que me levou à salvação. Mas essa própria fé que eu tenho, ela foi me dada por Deus. Na verdade, a única coisa que eu posso contribuir na economia da salvação, na obra da salvação, infelizmente é com o meu pecado. Eu não tenho nada para oferecer a Deus. Minhas obras são trapos de imundícia. A minha fé, ela é dada por Deus. Eu não teria fé, capacidade de mim mesmo para crer nele. Então, quando fala de Deus como presciente aqui, a gente tem que reportar também para Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30, quando ele fala que aqueles que ele de antemão conheceu, então, pré-conhecimento em amor, a esses também ele predestinou. E o texto que eu acho que é mais forte com relação a isso, que esse pré-conhecimento de Deus é um pré-conhecimento em amor, é aquele que está lá em Ezequiel, capítulo 31, versículo 3. E a palavra diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, pois que com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Então, nós somos atraídos a Deus, nós somos escolhidos por Deus por conta do amor dele, acima de tudo. Ele nos amou primeiro, por isso que ele nos atraiu, ele nos chamou, ele colocou fé em nosso coração para aceitar a mensagem dele. Então, se basear nesse único versículo aqui, que a presciência de Deus aqui significaria que Deus previu de antemão as minhas obras, está em frontal desacordo e em desarmonia com as várias passagens que existem na palavra de Deus. Que o crente, a própria fé do crente é um dom, é um presente dado por Deus. Aí nós vamos para o versículo 3, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Eu poderia chamar isso aqui também de uma doxologia, que é bendito Deus. Isso aqui é uma exaltação de alegria, de louvor a Deus pela obra que Ele fez por nós. E aqui eu acho que é o ponto mais importante com relação à mensagem aqui de Pedro, na epístola de Pedro aos crentes que estavam dispersos na região da Ásia. É a mensagem de que os crentes precisam entender qual é a sua posição em Cristo Jesus. E compreendendo essa posição, eles poderão viver uma vida frutífera. E aí ele brada, um brado de louvor, que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo quê? Porque segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para santificação. Então essa santificação aqui é um separar para a obra de Deus. Para a santificação, mediante muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aqui a gente pode observar, eu saltei aqui, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Então, essa viva esperança aqui é o que tem que encher os nossos corações. A gente vive como cristão, às vezes preocupado com muitas e muitas coisas. Quando a gente observa que a mensagem, tanto de Pedro como também de Paulo nas outras cartas, ele enfatiza grandemente, profundamente a graça e a misericórdia de Cristo, a obra de Cristo redentora. E a igreja moderna, pela falta da busca incessante, da meditação incessante nessas verdades, acaba agregando outras coisas à mensagem do Evangelho. As seitas pseudo-evangélicas basicamente fazem isso. Elas negligenciam essa mensagem principal da esperança, da graça, na obra de Cristo, na obra remidora de Cristo,
e enfatiza outros aspectos como se fossem mais importantes. E aí acabam criando uma geração de crentes, ou até igrejas que se desvirtuam completamente da mensagem pura e simples do Evangelho. E aí a gente vê, por conta disso, muita legalidade dentro das igrejas, legalismo. Outras buscam o hedonismo cristão, busca interesses próprios, como o Evangelho da Prosperidade. Outros vão atrás de movimentos, ênfases a várias coisas, quando o principal é negligenciado. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Ou seja, nós somos recriados para uma viva esperança, uma esperança que não é morta, uma esperança que não é vã. Aqueles que esperam nas coisas desse mundo, aqueles que têm esperança em coisas deste mundo, como riqueza, poder, até mesmo saúde física, acabam tendo esperanças vãs, porque essas esperanças elas são passageiras. A nossa saúde ela vai definhar, a minha riqueza ela também vai acabar. Até aquilo que é mais precioso, que a humanidade considera como os metais preciosos, e aqui a própria carta enfatiza isso a respeito do ouro. O ouro é um metal que pouco oxida, pouco se deteriora, mas se deteriora. É um metal precioso, raro, mas é perecível. Eu posso ter todo o ouro do mundo, mas isso vai perecer. Eu posso ter riquezas, bens, poder, fama. Se a minha esperança está baseada nessas coisas, a minha esperança é vã. Mas aqui nós temos uma esperança viva. E essa esperança viva é baseada em algo que já ocorreu, definitivamente, que foi a obra de Cristo e a ressurreição de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou por nós, pelos nossos pecados. E a minha esperança é uma esperança viva, baseada nessa verdade, nessa realidade que não se acaba, não se extingue. Então, irmãos, novamente, Pedro começa a sua epístola falando para cristãos que estão sendo perseguidos, cristãos que estão sofrendo, mas, primeiramente, ele começa a tratar sobre a posição desses crentes. E aí, no versículo 4, ele continua: essa viva esperança é para o quê? Para uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, uma herança imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então, quando nós observamos isso aí, é uma herança que ela não pode ser tocada pela morte, essa herança ela não pode ser manchada pelo mal, e essa herança ela não pode ser enfraquecida pelo tempo. Então, vejam quão profundas são essas palavras. A tua herança, meu irmão, a nossa herança, ela é incorruptível. Incorruptível. Ela é sem mácula, ela não pode ser manchada nunca pelo mal. E ela é imarcessível, ou em outras versões, que não pode murchar, como a flor que acaba secando e murchando. Então, a nossa herança é algo que nada, absolutamente nada nesse mundo, em qualquer era da humanidade, pode destruir. Ela é baseada na obra perfeita, é baseada na palavra de Deus que permanece para sempre. Então, agora, para uma herança incorruptível, imaculada, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Procurem ler e meditar em cada uma dessas palavras aqui, quão profundas elas são. E às vezes a igreja passa por alto, lê rapidamente, sem meditar, sem estudar profundamente a realidade e a implicação desses termos para as nossas vidas. No versículo 5 ele diz que nós somos, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, nós somos guardados, nós recebemos a viva esperança pela obra de Cristo, pela ressurreição de Jesus, e essa herança ela é incorruptível, imaculada, imarcessível, e nós somos guardados. Guardados em quê? Nós somos guardados no poder de Deus. Aí a gente faz alusão, lembrando daquela passagem de Cristo, quando ele fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, lá em João, eu as conheço e elas me seguem. E jamais perecerão eternamente. Por quê?
porque meu Pai que mais deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então a gente fala aqui sobre a esperança da vida eterna, a esperança da nossa posição em Cristo, a esperança da nossa herança em Cristo. Então a posição do cristão é uma posição mais do que elevada. Meditemos profundamente nesses termos, para que a gente possa entender que, por maiores dificuldades que eu venha passar neste mundo, meu estado em Cristo já é um estado seguro, eterno e profundo. Aí ele continua: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, nós estamos guardados nesse poder de Deus mediante a fé que Ele já nos deu, para uma salvação preparada para revelar-se no último tempo, ou seja, na manifestação da segunda vinda de Cristo. Claro que nós já estamos salvos hoje, mas nós seremos salvos completamente desse corpo decadente, de um estado que ainda nos conduz a pecar. Nós seremos salvos completamente na segunda vinda de Cristo. E aquilo que nós somos hoje, de forma latente, vai se manifestar completamente. Continuamos no versículo 6, diz: nisso que em todas essas verdades que nós acabamos de citar, que nós temos uma viva esperança, nós temos herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Nisso, o que é que ocorre na vida dos crentes? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí Pedro começa a tratar também de um tema que ele vai expandir mais à frente na epístola, que é com relação ao sofrimento dos cristãos. Nós não iremos tratar desse ponto específico aqui, mas já trazendo um pouco do vislumbre disso, Pedro mais à frente vai falar que a gente participa da obra de Cristo na cruz, não no sentido de que nós seremos corredentores com Ele, mas a nossa participação ali é nos sofrimentos de Cristo. O apóstolo Paulo, em uma passagem, ele diz que eu carrego, para que eu complete os sofrimentos de Cristo na cruz. E aqui vai uma mensagem que ela não é agradável, é uma mensagem que para muitas igrejas, muitas denominações, é uma mensagem que ela é rejeitada, mas é uma mensagem revolucionária. O crente ele foi chamado para sofrer. É até de se espantar se a gente, como cristão, na sociedade, como cristão, a gente passa uma vida toda sem sofrimento. Não é querendo nem desejando ser masoquista, mas a Bíblia fala que nós, como crentes, quanto mais próximos de Cristo, nós também somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E aí esse sofrimento é baseado também em perseguições. Nós somos perseguidos pela mensagem do Evangelho. E Pedro fala mais à frente, quando nós devemos ser submissos às autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. As autoridades vêm para punir aqueles que cometem um erro, mas também nós podemos ser punidos pelas autoridades, mesmo não praticando mal, simplesmente anunciando e pregando o Evangelho, como é o caso de muitos e muitos irmãos nossos espalhados pelo mundo, que pregam e anunciam o Evangelho, e por conta disso as autoridades nos países, nos locais que eles vivem, os perseguem. Então nisso nós precisamos, como diz Pedro, nos regozijar, porque nós estamos sendo participantes da obra de Cristo na cruz do Calvário, participante dos sofrimentos dele. Eu não citei logo no início, mas um dos temas principais da carta em toda a carta o sofrimento é descrito como essencial para o cristianismo. Se nós formos observar, essa é a tônica do livro de Atos dos Apóstolos. Observe a jornada de Paulo. O tempo todo, Paulo, Barnabé, Silas, os irmãos ali naquela carta, no livro de Atos dos Apóstolos, o tempo todo sendo perseguidos, sofrendo. Vejam os apóstolos, logo no início, quando eles foram pegos pelas autoridades e o sinédrio, eles foram açoitados. E o que é que eles fizeram?
Eles oraram a Deus pedindo para que Deus os livrasse daquele sofrimento? De forma nenhuma. Eles se regozijaram e se alegraram porque eles estavam sendo dignos de sofrer por quem? Por Jesus Cristo. E nós, cristãos ocidentais, fugimos da dor, fugimos da perseguição, fugimos dos infortúnios, como se isso fosse algo antibíblico. Na verdade, existe até pessoas pregando: se você sofre, se você está doente, ou se você passa por alguma dificuldade, seja ela qual for, até mesmo financeira, isso não é obra de Deus, é porque você não está tendo fé, você não está tendo uma vida santa. Então, observe, irmãos, quão diametralmente oposto é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que nós iremos completar os sofrimentos de Cristo. Então, é de se espantar se nós, como cristãos, estamos passando uma vida de muita alegria, muita facilidade de pregação, de viver a vida cristã, quando a Bíblia fala do sofrimento cristão. Novamente, por que disso tudo? Porque esse mundo aqui é passageiro. Os sofrimentos deste mundo são muito pequenos em comparado com o eterno peso de glória que nos aguarda em Cristo Jesus. Nós temos uma vida eterna com Deus. E quando fala vida eterna, não é somente a palavra vida eterna não significa simplesmente imortalidade. Porque a imortalidade também pode ser terrível. Você pode passar a imortalidade em sofrimento, no fogo eterno. Mas a vida eterna, como nós aprendemos, eu e a Areli essa semana, é a vida de Deus. A eternidade é apenas um aspecto dessa vida eterna. A vida eterna é a vida de Deus, que comporta não somente a eternidade, mas viver com Deus, numa alegria verdadeira e eterna com Deus. A nossa herança ela é incorruptível, ela é sem mácula e ela nunca murchará. Nós precisamos entender, meus irmãos, a nossa posição em Cristo, para vivermos de acordo com essa realidade. Eu estou sofrendo, eu estou passando por um problema, alguma enfermidade, perdi meu emprego, perdi um ente querido, ou pode ser um pai, uma mãe, ou até mesmo os filhos, mas a minha esperança não é baseada nisso. A minha esperança é baseada na minha posição em Cristo Jesus, na obra que Ele fez por mim. E essa obra é sustentada não por mim, mas por Ele, pelo poder de Deus. E aí, continuando, ele diz lá no versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou seja, mesmo quando você possa passar por dificuldades, por sofrimentos e provações, e esse sofrimento, na verdade, ele vem até nós, mas é um sofrimento, é uma provação que é dada por Deus, então ela é suportável, não existe nenhuma provação que Deus vai nos lançar, da qual nós não conseguiremos suportar. Essa provação ela é suportável, mas ela tem uma função, para que uma vez confirmado, versículo 7, o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aqui a gente pode observar, os comentaristas eles acreditam que esse louvor, honra, glória e honra pode ser com relação à fé dos cristãos, mas também a obra propriamente dita de Deus por eles. E aí, novamente, como reformados, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós sabemos que todas as nossas obras, todos os nossos atos, eles devem redundar para a glória de Deus. Que para isso nós somos criados. E aí a nossa fé ela é provada para o quê? Para redundar na glória de Deus. Para o louvor, honra e glória do nosso Senhor. E essa fé, como diz aqui a palavra, ela é muito mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo. O ouro que é provado pelo fogo, que é purificado pelo fogo, esse ouro ele é muito precioso. Quanto mais provado pelo fogo, mais precioso ele se torna. Mas a nossa fé é mais preciosa do que esse ouro, porque essa nossa fé é baseada no dom que Deus nos deu. Então, e essa fé é que nos levará, claro, o dom de Deus nos levará até a salvação preparada para se manifestar no último tempo. No versículo 8 diz, a quem
E essa é uma passagem muito linda, em virtude de todas essas coisas aí. A nossa fé, que eu tenho que ser preciosa, mais preciosa do que o ouro, que vai arredondar em glória, honra e na revelação de Jesus Cristo. Aí no verso 8 ele diz: a quem? Jesus Cristo. Não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Observe os termos que Pedro usa quando fala sobre a nossa esperança incorruptível, imarcessível, imaculada, e quando vai falar aqui do nosso amor por Jesus Cristo. Quais são os termos que ele usa? O qual, não havendo visto, vós amais, no qual, não vendo agora, mas crendo nele, vocês exultam com uma alegria que é indizível. Não há palavras para descrever essa alegria que é cheia de glória. Irmãos, quão profundo isso aqui é. Observe qual a nossa posição diante de Deus em Cristo Jesus. É uma posição maravilhosa. Nós temos graça, misericórdia, nós temos uma herança incorruptível e incontaminável. Isso nos leva a olhar para Cristo, para a obra maravilhosa que Ele fez na cruz, no Calvário por nós, e nos leva a um amor profundo por Ele, um amor que não há palavras para descrever. Essa é a nossa realidade como cristão. Nós estamos, meus irmãos, vivendo essa realidade, isso faz parte da nossa vida. Há em nosso coração essa alegria indizível, gloriosa, pela obra que Ele fez por nós na cruz. Observe que a gente está lendo aqui 9 versículos da palavra do Senhor. E quão profundos são esses versículos, que tratam da nossa realidade, a nossa esperança, a nossa condição, o nosso estado com o Senhor. Então, essa é a nossa vida como cristão. Nós não podemos negligenciar essas verdades aqui na Bíblia. Então, o sofrimento desse mundo, as dores, os pesares, são nada, absolutamente nada, diante dessa gloriosa realidade aqui, que Deus mostra para nós na sua palavra. E aí, no versículo 9, ele diz: obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Infelizmente, muitas igrejas se desvirtuaram do caminho, agregando algo a mais na obra de Cristo. Eles dizem assim: não, tudo bem, meu irmão, você foi salvo, graças a Deus, glória a Deus, essa obra é maravilhosa, mas ainda te falta mais alguma coisinha. E aí muitos dizem que falta uma segunda bênção. Ou seja, essa obra de Cristo tão profunda, tão maravilhosa, tão grandiloquente, expressada aqui por Pedro, essas pessoas dizem: não, isso é importante, mas não é tão importante assim, ainda falta algo mais para você. Aí falta uma segunda bênção. Outros dizem: não, essa obra é maravilhosa e tal, mas você precisa ainda cumprir tais e tais preceitos, porque essa obra aqui não é suficiente. Outros vão mais além. Isso aqui tudo é importante, mas o mais importante ainda é você ter prosperidade, você ter o seu carro do ano, ou coisas desse tipo. O que eu quero que os irmãos entendam é: todas essas mentalidades, elas negligenciam o fato principal de nossa posição em Cristo Jesus. Então, serão crentes hedonistas, crentes preocupados com a sua vida aqui nesse mundo, e crentes que não conseguem suportar a dor e o sofrimento quando eles são abatidos por isso. Por quê? Porque não vivenciam essa realidade profunda da nossa posição em Cristo Jesus. Então, a nossa posição em Cristo Jesus é essa: alegria, gozo e uma esperança viva na obra que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Que Deus nos auxilie e nos capacite a compreender e vivenciar essas verdades na sua palavra. Amém? Pastor.